todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora. Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que eu faço ou não faço, Jesus me ama. Todos são bem-vindos à Ceia do Senhor. Convido você agora a dobrar os seus joelhos para juntos falarmos com nosso Pai através de uma oração. Bondoso Deus, eterno e poderoso Pai, nossa gratidão, Senhor, que Tu és um Deus de amor, um Deus criador, um Deus salvador e um Deus mantenedor. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Ó Pai, queremos Te pedir nesta hora que o Teu Santo e bom Espírito continue conosco, nos auxiliando, nos motivando, abrindo, Senhor, os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente para as verdades contidas na Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz falando a nós e que ao sairmos deste lugar possamos ter a certeza de que aqui tivemos um encontro contigo. Abençoe, Pai, a cada adorador que se faz presente aqui nesta igreja, a cada família aqui representada. Te pedimos também que o Senhor estenda a Tua bênção para todos aqueles amigos que estão nos acompanhando, onde quer que eles estejam nesse momento, que também possam se sentir protegidos, amparados e muito amados por Ti. Fica conosco, ó Pai. Tudo isso te suplicamos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Embora o nosso ancião, irmão Cristiano, tenha falado que não ia ter mais anúncio, mas eu vou pedir licença a ele para fazer duas observações. Eu não poderia deixar de cumprimentar e agradecer a Deus pela presença da nossa irmã Mercedes entre nós, né? Estamos felizes, irmã Mercedes, com a senhora aqui. Eu sei que essa igreja tem orado diuturnamente pela saúde da senhora, né? Lá em casa, todo dia nós oramos também. E eu tenho certeza que Deus está operando milagre, viu? Na verdade, Ele já operou, né? O fato de a senhora estar aqui, animada, e eu já vi ali
querendo fazer um bocado de coisa. Vá devagar, viu? Não, não se apresse. Mas é muito bom tê-la aqui, assim como é bom ter cada um dos irmãos aqui conosco. E o segundo é o seguinte, irmãos. A Igreja Adventista, na sua sede mundial, lá na Associação Geral, quem teve sábado passado um treinamento aqui de Novas Conversas, eu expliquei tudo como é que funciona, né? Pois bem, vocês sabem que a igreja lá na sede em Silver Spring, lá nos Estados Unidos, ela descobriu a igreja de escada aqui e escolheu vocês para responder uma pesquisa. A igreja quer saber como é que pensa, o que pensam e como estão os irmãos da igreja de escada. De Salvador inteira, vocês foram um dos poucos privilegiados, viu? Agora tem um detalhe. Eu vou precisar da ajuda. A nossa secretária não está aqui, deve estar viajando. Foi fazer uma cirurgia dentária. Ok, tá impossibilitada lá. Muito bem, mas eu vou precisar então da ajuda dos demais líderes. Ontem já foi colocado um link dessa pesquisa no grupo de líderes, mas eu preciso que se espalhe para toda a igreja, porque toda a igreja pode participar. Então, você tem os contatos aí dos irmãos, manda. Por quê? Porque até o dia 22 de abril, ou seja, até domingo que vem, de maio, perdão, até o dia 22 de maio, ou seja, domingo que vem, essa pesquisa tem que estar respondida. Agora, o detalhe é o seguinte, é uma pesquisa um pouco demorada. Eu respondi a pesquisa ontem e eu gastei aí em torno de 45 minutos para responder a pesquisa. São várias perguntas. Eles vão perguntar da sua vida espiritual, de doutrinas, vão perguntar da questão da área de saúde, da área educacional. Então, você vai respondendo, não é, de forma tranquila, não é, para não errar, para não responder algo que você... E são fáceis, é só para você dizer assim, sim ou não, concordo ou não concordo. A pesquisa é simples, só que são muitos itens, então ela acaba sendo demorada um pouquinho. Ok? Mas eu preciso que a igreja responda essa pesquisa. Por quê? Porque eles querem traçar um perfil dos membros que nós temos aqui. Né? Ela é anônima, você não vai precisar colocar seu nome em canto nenhum da pesquisa, ninguém vai saber quem é você, tá bom? Mas é importante, e eu peço ajuda aí da liderança para que me ajude, para que essa pesquisa chegue a cada membro aqui da Igreja de Escada, para que a gente possa responder. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, que a gente pode esclarecer, ok? Então, você pode começar a responder já hoje à tarde, hoje à noite, amanhã, mas o prazo final é 22 de maio, tá certo? Muito bem. Que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. E vamos avançando, vamos crescendo aí, em nome de Jesus. Pronto, ó. Já cai no link aí direto, né? É só tirar uma foto aí do QR Code aí, tá bom? Muito bem. Quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus 26 e o verso também 26. Capítulo 26, versículo 26. A partir do versículo 26.
A palavra de Deus assim nos diz. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E o verso 29 diz assim: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Amém? Queridos, toda vez que eu e você... Posso sair aqui um pouquinho? Eu não sei porque eu não gosto de ficar preso. Toda vez que eu e você participamos de uma cerimônia como essa, da cerimônia da ceia do Senhor, nós precisamos ter em mente que esta cerimônia, esse rito deixado por Cristo, ele precisa nos levar a 3 momentos na nossa vida. Eu chamo esses 3 momentos de 3 tempos. Toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós automaticamente somos levados para o passado. Por quê? O que é a ceia? Por que os judeus participavam da ceia? Por que os antigos hebreus que saíram do Egito participaram da ceia? Você sabe que quando Deus deu a ordem para Moisés, né, antes de ser derramada a 10ª e última praga que caiu no Egito, e você lembra qual foi a 10ª e última praga? A morte dos primogênitos, né? Deus deu uma ordem para Moisés e para o seu irmão Arão. E qual foi a ordem? Vocês precisam matar um cordeirinho. Esse cordeirinho ele tem que ser perfeito. Ele não pode ter nenhuma mácula, nenhuma mancha, nada, não pode ser manco, ele tem que ser perfeito. E vocês vão matar esse cordeirinho, vocês vão cozinhar a carne dele, vão pegar o sangue desse cordeirinho e vão passar nos umbrais da onde? Das portas, porque esse é o sinal, porque quando o anjo da morte passar, a casa que estiver marcada com o sangue desse animal, o seu filho será o quê? Poupado. Mas se não tiver, E assim os judeus fizeram, né? Mataram o cordeirinho. E aí, Deus, pelo menos que eu tenha conhecimento, Cristiano, você que entende mais de Bíblia do que eu, você pode até me ajudar. É um primeiro momento que aparece o lanche na vida do ser humano. O primeiro fast food. Por quê? Porque eles deveriam comer a carne desse cordeiro com pães asmos. O que é um pão asmo? É o pão sem fermento. E com ervas amargas. Foi o primeiro sanduíche. É uma comida rápida. Por quê? Porque logo cedo, na madrugada do dia seguinte, eles estariam saindo em direção a Canaã, a terra prometida. E aí foi instituída o que hoje nós conhecemos como Páscoa. O que é a Páscoa? A palavra Páscoa, traduzida para o nosso idioma, quer dizer passagem. Páscoa quer dizer passagem.
Passagem de uma vida de escravidão no Egito para uma vida de liberdade na Canaã, na terra prometida que Deus iria mostrar para eles. Hoje, o que a Páscoa é para nós? Acabamos de passar pelo período de abril, a Páscoa, a gente fez aqui, né, um programa especial e tudo mais. Mas hoje, o que a Páscoa representa para a gente? A Páscoa hoje representa para a gente passagem. Passagem de uma vida de escravidão no pecado para uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a gente se lembra do passado. Por quê? Porque você olha para o seu passado, você enxerga onde você estava e você vê aquilo que Jesus fez por você lá no seu passado. Para alguns, um passado distante. Para outros, um passado mais recente. Mas já ficou para trás. Né? Talvez se eu tivesse aqui dado a oportunidade para vocês para que vocês dissessem como era a sua vida antes de conhecer Jesus, nós teríamos aqui muitos testemunhos impressionantes, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Depois que você conheceu Jesus, depois que você entregou sua vida para Jesus, sua vida melhorou ou piorou? Hã? Se alguém disser que a vida piorou, aí eu vou ficar preocupado. Porque aí eu vou pensar duas coisas. Ou ele não entregou tudo que tinha que entregar, ou então ele não entendeu. Por quê? Porque Jesus, ele nos dá uma oportunidade todo dia de melhorarmos, né? Então, quando a gente olha para trás, nós vemos o que Jesus fez por nós. E o que ele fez por nós em relação ao pecado? Ele nos livrou da culpa do pecado. É o que a gente chama, né, conforme a gente vai crescendo na fé, a gente vai aprendendo algumas palavras novas na teologia, né? A gente vai aprendendo algumas expressões, e é o que a gente costuma dizer na igreja de justificação. Nós fomos justificados por Cristo quando a gente entregou, quando você diz assim, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, pronto, nesse momento ele lhe justificou. A culpa que era sua, ele tirou para ele. Não, me dá isso aqui não é mais seu, não lhe pertence mais. Eu agora vou assumir, e você agora está justificado pelo que eu fiz. Mas, quando a gente participa de uma cerimônia como essa, a gente precisa também, automaticamente, nós nos lembramos daquilo que Jesus continua fazendo por nós hoje, no presente. Então a gente lembra do passado, né? Primeiro o passado que Deus fez lá na vida do povo hebreu. É agora aquilo que ele continua fazendo na nossa vida. Mas a gente lembra também do quê? Do presente. Como eu falei, né? A tua vida hoje, embora eu não conheça todos aqui, né? Conheço boa parte, mas não conheço todos. Mas eu me arrisco em dizer que a tua vida hoje, depois que você se entregou a Jesus, ela é muito melhor do que era quando você estava no mundão perdidão lá. Hã? Vocês têm uma experiência de vida rica que eu não tenho. Porque eu já nasci nessa igreja. Então eu nunca experimentei o mundo. Né? Vocês têm uma experiência de conversão que talvez seja muito mais impactante que a minha. Né? Eu já nasci na igreja. Edna, eu nasci no dia 2 de novembro de 1968. Eu vou fazer 54 anos esse ano. Nasci, Edna, no Hospital Nossa Senhora da Penha, lá em São Paulo, no bairro da Penha, Zona Leste. Nasci num sábado de manhã.
Nasci às 9 horas da manhã. O que está começando às 9 horas da manhã na igreja? Eu não tinha como não ser crente. E era o horário do sacrifício da manhã, né? É. Então eu não tenho a experiência, né? Gente, vocês podem nem acreditar, mas eu nunca provei cerveja, não sei que gosto tem. Não sei que gosto tem cigarro. Não sei que gosto tem camarão. Carne de porco, então, não sei que gosto tem. Mas a sua experiência pode ser mais rica que a minha. Por quê? Porque para cada um de nós, Deus se revela de uma forma diferente, com a intenção de te salvar. Por isso, hoje, a gente precisa ser muito grato a Deus, porque de quantas coisas ruins desse mundo, porque esse mundo só tem coisa ruim, tem muita coisa boa, mas infelizmente o pecado acaba atrapalhando muito a vida da gente, né? De quantas coisas Deus tem te livrado. Sabe, se no passado Deus nos livrou da culpa do pecado, hoje, Ele nos livra da influência do pecado. Por isso que você não fuma mais, por isso que você não bebe mais, por isso que muitos aqui não traem a mulher mais ou o esposo mais. Por quê? Porque hoje você vive uma nova vida com Cristo Jesus. Então, se Ele no passado nos justificou, nos livrando da culpa do pecado, hoje Ele nos livra da influência do pecado. Sabe como é que a gente chama isso na igreja? Santificação. Estamos num processo de santificação, mas não é uma santificação com aquele símbolo que muitos têm aí de idolatria, não. Você sabe que a palavra santo quer dizer separado. Deus te separou, meu irmão. Deus te separou, minha irmã, para você ser santo dele. E aí nós somos libertos hoje da influência do pecado. Você está com Cristo? Você pode ter bebido quantas cervejas você conseguia no seu passado, mas se alguém estiver chegando com um copo de cerveja gelado hoje para você, aquilo não vai lhe fazer menor diferença, porque você não liga mais para aquilo. A mesma coisa com cigarro, ou com drogas, ou com qualquer outra coisa que o mundo oferecia antes e que agora você, não, peraí, hoje eu sou diferente. Hoje eu sou de Jesus, né, Pedro? Hoje eu sou de Jesus. Mas não para aí. Deus é maravilhoso, né? Porque o verso que nós lemos diz que nós ainda temos um futuro com Deus. O que diz aí o verso 29? Leia aí para mim alguém. Obrigado, querido. Como é teu nome? Arthur? Nome de rei, né? Rapaz. Obrigado, Arthur. Viram o que Jesus falou aí? Ele diz assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, que a partir de agora, dessa hora em diante, eu não vou mais participar deste momento, ou seja, da ceia, até o dia em que eu irei participar com vocês aonde? No céu. Sabe o que esse texto aqui me diz nas entrelinhas? Aqui tem mais uma promessa. Sabe qual é a promessa? Que Jesus vai voltar. Assim como ele me livrou da culpa do pecado no passado, como ele me livra da influência do pecado hoje, no presente, no futuro, quando ele voltar para nos buscar. Sabe por quê que Jesus precisa voltar para nos buscar? Sabe por quê? Porque eu não consigo chegar no céu sozinho.
O homem até está inventando uns foguetes aí, uns passeios, uns negócios. Descobriram agora um buraco negro lá no meio da Via Láctea e tudo mais. Mas se o homem for, ele erra o caminho, não sabe chegar. Aí Jesus precisa vir para nos buscar, para a gente ir com ele. Como eu não sei chegar lá sozinho, então ele está dizendo que ele vai participar da ceia com a gente. Mas aonde? Na casa do Pai, lá no céu. Para eu chegar lá, ele tem que me levar. Por isso que ele vem para buscar a gente. Amém. Né? E se no passado ele me livrou da culpa, se hoje ele me livra da influência, lá no céu, nós estaremos definitivamente livres da presença do pecado. O pecado vai ser só uma lembrança. E sabe onde vai estar essa lembrança? Sabe? Nas mãos, nos pés e no lado aqui de Jesus, que foi crucificado numa cruz para te salvar, meu irmão. Jesus morreu na cruz para te salvar, minha irmã. Jesus morreu numa cruz para nos salvar. Por isso que o pecado será apenas uma lembrança. Nós estaremos definitivamente livres da influência do pecado. E como diz o profeta Naum, o mal não vai se levantar uma segunda vez. Sabe como é que a gente dá o nome desse processo aí? Paulo diz assim, ó: quando Jesus voltar, nós, os que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados, ele diz, num abrir e fechar de olhos. Né? Ele diz assim, olha, os mortos em Cristo, aqueles que morreram na esperança da volta de Jesus, e eu tenho alguns familiares que já descansam na esperança da volta de Jesus, não é? Meus avós, eu tenho uma prima que faleceu com 10 aninhos. Minha filha estava nascendo e minha prima estava morrendo nesse mesmo ano, 98. A Ellen. Ela morreu esperando Jesus voltar. Então Paulo diz assim lá em 1 Tessalonicenses, né? Os que tiverem morrido serão o quê? Ressuscitados e já ressuscitarão com o seu corpo de que jeito? Glorificados, transformados. Eles terão o corpo de Cristo. O mesmo corpo que Cristo tem hoje, os mortos em Cristo ressuscitarão dessa forma. Olha que bênção. Aí ele diz assim, e nós, os que tivermos vivos, seremos o quê? Transformados num abrir e fechar de olhos. O que é um abrir e fechar de olhos? É uma piscada. Você sabe qual é a velocidade de uma piscada? 0,0003 milésimos de segundo. É muito rápido. É muito rápido. E aí vai uma dica, viu? É uma dica. Se quando Jesus voltar, você der uma piscada e perceber que está do mesmo jeito, você está no vinagre, viu? Não, estou brincando. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estiverem vivos e aguardarem a volta de Jesus com expectativa, serão transformados. Você consegue imaginar como é que vai ser esse banquete, essa ceia lá no céu? Às vezes eu fico voando assim, né? O pensamento voa. E eu fico imaginando como é que vai ser o tamanho dessa mesa lá no céu. Para todo mundo sentar, né? Porque diz que todo mundo vai participar das bodas, né? E aí eu fico imaginando, será que eu vou estar longe? Será que eu vou estar mais perto de Jesus? Com certeza Jesus vai estar na cabeceira da mesa. A boda é para ele, né? Em que lugar da mesa você quer estar? Queridos, o lugar não importa. O que importa é que você esteja lá. Não é isso? Debaixo da mesa? Como a gente vai estar transformado, aí eu não me importo estar debaixo da mesa, que aí a coluna já não vai reclamar, né?
O importante é que eu e você estejamos lá. Só que, pastor, estava tão bom, o senhor vai estragar agora? Ainda não estamos lá. E pelo fato de ainda não estarmos lá, é que de quando em quando a gente tem que participar desse momento aqui. Aqui é um ensaio, viu? Por isso que esse momento é tão especial e tão significativo na igreja. Porque é um momento em que nós temos de renovar a nossa aliança de fidelidade a Deus. Lembram quando Mateus escreveu aí, como ele escreveu? Ele diz assim, essa é a nova aliança. Você percebe que a palavra nova está entre colchetes aí na tua Bíblia? Confere aí para ver se é isso mesmo. Ela não faz parte do texto como o restante das palavras, né? Está lá entre colchetes, não é isso? Não é? Por que será que está entre colchetes? Você sabe? Por duas razões. Primeira razão, uma razão histórica e literária. Essa palavra, ela não fazia parte do texto original em que a Bíblia foi escrita. Ela foi acrescentada depois. Nova aliança. Mas por que ela foi acrescentada pelos escribas, pelos homens que copiavam a Bíblia? Mas por que ela foi acrescentada depois? Não é porque alguém cismou, não, vou botar essa palavra nova aqui. Para que eu e você pudéssemos entender hoje. Porque quando Jesus fala assim da aliança, sabe de que aliança Jesus está falando? A gente já estudou isso na lição da Escola Sabatina há um tempo atrás, né? Sabe quando Jesus fala assim, essa é a aliança? Sabe do que Jesus está falando? Jesus está falando aqui da mesma aliança que ele fez com Adão e Eva lá no Éden. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali é a primeira promessa messiânica, não é assim? E ali Deus fez a primeira aliança com o ser humano. Só que essa aliança ela precisou ser renovada ao longo do tempo. Por quê? Essa aliança foi renovada com Enos, com Sete, foi renovada com Enos, depois foi renovada com Matusalém, depois foi renovada com Noé, depois foi renovada com Abraão, depois foi renovada com Isaac, com Jacó, depois foi renovada com Moisés, depois foi renovada com Davi, e ela vem sendo renovada ao longo da história desse mundo. E hoje nós estamos aqui fazendo o quê? Renovando essa aliança. Por quê? É Deus que quebra essa aliança? Não, para ele é a mesma aliança do Éden, mas como eu quebro essa aliança, porque eu peco, eu erro. E aí, para que a gente entendesse a seriedade desse tema, é que Mateus ele colocou aqui entre colchetes. É a nova aliança. Para você renovar a sua fé, para você renovar o seu pacto de amor e fidelidade a Deus. Por isso, quando a gente participa desses emblemas, do lava-pés, né, do pão, do vinho, é importante a gente saber o porquê estamos participando. Porque isso é um compromisso com Deus. Você não está fazendo para mostrar para o pastor que você é santo. Não. O pastor é pecador igual você. Hã? Mas é o seu compromisso com quem? Com Deus. Você está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu estou renovando os meus votos de amor e fidelidade para contigo. Aquilo que eu fiz um dia, eu estou renovando hoje. Porque, infelizmente, a gente ainda vive nesse mundo. E como o próprio Jesus falou, nesse mundo a gente vai ter muita o quê? Aflição. Né? Mas se a gente confiar em Jesus, a gente vence todas. Porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, é sinal de que eu e você podemos vencer também. Mas, quando a gente cair, nós temos, de acordo com as palavras do apóstolo João, nós temos um advogado para nos defender. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Olha aí. Ele é advogado
Ele é juiz? Ele é salvador? Ele é redentor? Ele é tudo para nós. Ele, na verdade, é tudo do que eu e você precisamos. Creia nisso. Confie nesse Deus. Confie no amor que Ele tem por você. E confie de que, do mesmo jeito que Ele te livrou da culpa do pecado, de que Ele te livra da influência do pecado hoje, Ele vai te livrar da presença definitiva do pecado quando você estiver lá no céu. E aí poderemos viver uma eternidade com Ele. Que Deus abençoe você. É o nosso desejo, é a nossa oração nesse instante. E agora, para iniciarmos o momento da distribuição aqui dos emblemas, eu quero convidar toda a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 23. O texto diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. O texto diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Convido todos os participantes agora a juntos nos ajoelharmos para buscarmos a bênção de Deus para o pão que está aqui à mesa. Maravilhoso Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. É uma honra para nós, Senhor, poder participar desse momento tão especial, Senhor. E eu não me vejo digna do teu amor, das tuas misericórdias. Reconhecemos, Senhor, tudo que o Senhor fez por nós, quanto o Senhor sofreu. Obrigada, Senhor. Não temos palavras para agradecer por tal prova de amor que nos mostrou, Senhor. E aqui estamos, Senhor, pedindo ao Senhor que abençoe este pão, que representa o teu corpo, que o Senhor possa a cada dia nos transformar, que teu Santo Espírito continue a tua obra que o Senhor começou em nossas vidas e que possamos nos preparar a cada dia, Senhor, para este encontro que um dia irá acontecer, Senhor. Queremos estar contigo, que o Senhor nos prepare, Pai. Estas bênçãos eu te suplico e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queremos convidar a todos os participantes que se coloquem em pé, para que você possa receber a sua porção. Assim que você receber a sua porção, você pode se assentar e aguardar o momento em que todos nós estaremos participando juntos. Todos os participantes receberam a sua porção? Muito bem, você tem em suas mãos um pedacinho de pão sem fermento. Esse pão simboliza o corpo de Cristo, que foi entregue sem nenhum pecado, sem nenhum dolo, mas que assumiu
as nossas culpas, as nossas transgressões, por amor a cada um de nós. Que ao participarmos desse emblema, possamos participar com alegria e com gratidão no coração. Participemos todos juntos nesse instante. Graças te damos, Senhor. Continuando a nossa leitura, ainda na carta de Paulo aos Coríntios, mesmo capítulo 11, agora a partir do verso 25, nós encontramos as seguintes instruções do apóstolo Paulo. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glórias a Deus. Mais uma vez convido a todos os participantes a se colocarem em pé, para que você possa receber o seu cálice. E à medida que você receber o seu cálice, você pode se assentar e aguardar o momento em que todos nós estaremos participando juntos. Pronto, eu acabei esquecendo de orar, mas vamos fazer o seguinte, vamos distribuir, aí a gente ora antes de participar, tá bom? Sentados mesmo, feche seus olhos. Poderoso Deus e eterno Pai, este suco de uva puro simboliza o sangue de Cristo puro que foi derramado na cruz. Porque Cristo é o teu Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor nos permitir a participar deste momento único em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos pelo teu Cordeiro, Jesus Cristo, e é por ele que nós sempre te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. O apóstolo João, no Apocalipse, livro que ele escreveu enquanto estava como prisioneiro na ilha de Patmos, ele diz que são felizes, são bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus fez tudo o que podia ser feito para a nossa salvação. Por isso, ao participarmos desse emblema, com gratidão,
e como um sinal de adoração ao nosso Deus, participemos todos juntos nesse instante. Voltando ao Evangelho de Mateus, o capítulo 26, logo após terminada a ceia, Jesus faz um convite para os 11 discípulos que ali estavam. Nessa altura, Judas já tinha saído. E no verso 30, nós encontramos a seguinte ação de Jesus e dos discípulos. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós estamos terminando esse momento de reconsagração ao nosso Deus. E que de fato a sua fé possa estar renovada. E a sua certeza de que Deus está cuidando de tudo na sua vida possa ser a garantia de uma entrega total e verdadeira. Amém? Feche seus olhos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vós hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Como a gente ainda não pode abraçar, cumprimente pelo menos 5 antes de você sair daqui. Deus abençoe, nos dando um feliz sábado. Louvado seja o nome de Deus. Mas nós não queremos que esse culto seja simplesmente